Podcast do livro Assim Que É, a história do RZO. Salve, salve! Jeff Ferreira aqui de novo. Então, sobre a pesquisa, né, cara, é legal falar dela, porque realmente foi algo assim que, modéstia à parte, foi muito bem feito, muito bem elaborado. Foram anos, né, um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2018, ele ganhou força em 2019, depois deu uma parada, voltou com mais força ainda, e hoje concretizado, né. Mas é o seguinte, quando pensa assim, vou escrever sobre o RZO, né, cara? O primeiro passo é colocar no papel o que se sabe sobre o grupo. Sabe que lançou os discos Evolução é uma Coisa, Todos São Humanos, Quem Tá no Jogo, tal. Tem um disco meio que esquecido, né, de 93, o Vida Brasileira. Sabe-se que tem Alhão, Sandrão, Negrali, DJ Cia, Sabotagem passou por lá, DBS. Então é colocar no papel todas essas informações básicas e depois ir escavando, né? Falei, os caras então, vamos lá, desde o começo, né? Era fácil encontrar a notícia de que o grupo foi formado em 87, né? Final dos anos 80, que seja. Então beleza, dali já tem um ponto de partida, né? Como que era o Brasil naquela época, qual a música que se ouvia, como que era o hip hop, o rap naquele finalzinho de década, começo dos anos 90. Então já tem um panorama. E a partir daí o livro, então, ele vai... A pesquisa, né, na verdade, ela vai ganhando corpo. E aí a gente vai avançando, entra no disco, né? Uma coisa importante é entrar no disco, ouvir todo ele, da primeira à última faixa, sentir a atmosfera dele, qual que era o conceito, qual que era o pensamento dos caras naquela época. Porque você imagina, né, um disco de 1993, qual que era a idade do Elião e do Sandrão, né? Eles eram bem jovens, o primeiro disco, primeira gravação, né, eles já tinham vindo de uma gravação anterior, a Pobre no Brasil Só Leva Chute, que integrou o álbum, a coletânea Rappers e Irmãos, de 92, né, lançada pela GP, e eram jovens com uma visão de mundo, né? E se você escutar o Quem Tá no Jogo de 2017, os caras já são uma faixa etária maior, né? Mais de 40 anos, já tem uma vivência no rap, já viveram muita coisa. Então é um outro discurso mais maduro, tanto em timbragem, em letra, estética, poética. É um disco que conversa com os fãs das antigas, é um disco que conversa com a nova geração, né? Então, apesar da idade, são jovens à frente do tempo, realmente. E o livro foi então se desenhando dessa forma, através da discografia. Cada disco é um período, um recorte, aconteceu alguma coisa, né? Quando eles lançam o Vida Brasileira, era só o Elhão e o Sandrão e o DJ Lu. E quando eles lançam o Evolução é uma Coisa, já é uma banca, já tem vários malucos, né? E o Todos São Humanos também já se desenhava para isso, para essa banca forte, já tinha um movimento na laje, né? Já ia recrutando várias pessoas para ir somando nesse projeto tão grande que é o RZO. E o RZO também, né? Eu tenho assim, o privilégio de escrever sobre o RZO, porque como eu falei no episódio passado, o RZO, ao lado dos Racionais, é o maior grupo do nosso hip hop, né? Do nosso rap. É um grupo emblemático, icônico, com uma baita história. E por isso, eles participaram de vários programas de TV, né? Foram no Faustão, foram na Fátima Bernardes, foram no Marcos Mion, na época da Bandeirantes, né? O Sob Controle. Enfim, é um grupo midiático também, né? E eles foram pra mídia numa época em que ir pra mídia era complicado, né? Não é igual hoje. Hoje a gente pode ver vários rappers midiáticos que vão em programas dominicais e tal. E naquela época não, tinha um boicote por parte do próprio movimento de não ir na televisão. E também a própria TV não queria essa presença deles lá, né? Então hoje é fácil um rap mais pop, mais melódico, mais love song, tá num programa de televisão. Mas pra um grupo igual o RZO cantando Pirituba Parte 2, né?
que é uma música pesada, que fala de um cenário, de um bairro violento, fala da periferia, no Faustão, 4 horas da tarde num domingo, é embaçado, não é qualquer um que pode colocar isso no seu currículo. Mas o fato deles irem para televisão, de participarem de programas, também contribuiu bastante, deu material para poder escrever sobre, né? Então, num programa de televisão sempre tem uma frase, uma história, um recorte ali que ajuda bastante na pesquisa e a contar essa história. Outro ponto importante são as revistas de rap, né? Mais precisamente a Rap Brasil, que documentou muito a cena do hip hop brasileiro dos anos 2000. Época ali do auge do RZO, né? Que eles lançam Todos São Humanos em 99, entram nos anos 2000 com bastante força e depois em 2003 já lançam o Evolução é uma Coisa, e também depois ali logo em 2004, né? 2005 tem a fase Alhão e Negrali, né? Que ela vai ganhando força. E o Alexandre de Maio, né, que foi o cara à frente da revista Rap Brasil, como jornalista, repórter, fotógrafo, ele fez um trabalho brilhante de documentar toda essa cena, e ele tem revistas, né, tem uma edição inteira dedicada ao RZO, tem outra dedicada ao Sabotagem, né, num momento fatídico que é a morte dele. Mas tudo isso aí, esse material serviu também de base para isso, né, a revista Rap Rima. E é importante citar aqui, cara, que teve um mano que contribuiu muito para essa matéria-prima, né, essas informações, que é o Paulo Brasil, meu grande mano, meu irmão, meu velho. Um salve aí pro Paulo, contribuiu aí, ele é um colecionador de discos, de CDs, de quadrinhos, de revistas, de livros, de várias tranqueiras no bom sentido. E o Paulo, ele tem essas revistas e ele me cedeu elas para pesquisa, né? Isso foi importante demais. E o Paulo, ele contribui para esse livro dessa forma e também fez a preparação, né? Ele leu todo o livro, ajudou com algumas informações, algumas pontuações, correções de fatos, de alguma coisinha ali que eu deixei passar. Então ele fez a preparação do livro, né? E além de ceder esse material para pesquisa, ele tá junto aí no livro, né? Junto com o Gagui, né? Meu outro grande mano, meu irmão, que fez toda a revisão do livro, né? Um processo árduo aí de revisar, e ele cumpriu com maestria essa missão. Então a pesquisa se deu dessa forma, através dessas revistas, né? Dessas contribuições midiáticas do RZO. E a pandemia, né, cara, ela é um processo triste, né? Porque cerceia a liberdade de ir e vir das pessoas. Além disso, tem uma doença que está matando pessoas, que é triste, não está deixando as pessoas trabalhar. As pessoas têm que ficar em casa, têm que se cuidar, tem várias polêmicas em volta disso, né? Mas o fato é que é uma doença que mata, é uma doença que é prejudicial à economia, mas antes da economia é prejudicial à vida humana, né? E aí a gente tem que ficar em casa, é claro, para quem é estruturado, tem dinheiro e tal, é mais fácil ficar em casa do que o pobre que só leva chute, né? Mas o fato, cara, é que com a pandemia, a gente, né, cara, criador de conteúdo, acabou criando várias alternativas, né? Cresceu muito o número de lives. Então tem as lives de shows, né, que a gente conseguiu ver aí bastante acontecendo. Mas também tem as lives de entrevistas. E o Hélio, né, o Helião participou de várias lives dessa. E cada live ele contou da sua história, né? E contou coisas incríveis de como que ele veio da Bahia, né? Porque quem não tá ligado, o Helião é baiano. Ele veio da Bahia pequeno pro litoral de São Paulo com a mãe dele. Aí foram pra Pirituba. Ele foi pro movimento punk, tocou baixo numa banda chamada Prisioneiros do Apocalipse, uma banda de metal. Ele foi metaleiro também. Depois viveu o punk, andou com as gangues de punk de São Paulo, tocou samba nos vagão de trem, até entrar no rap, conheceu o Sandrão,
Já tinha formado o RZO, né, antes de conhecer o Sandrão, e gravou discos, e agora tá aí registrado em livro, né? Bem louco. E o Elião, não sei se ele sabe, mas porra, ele foi um dos principais contribuintes para esse livro, né? Mesmo que indiretamente, porque ele forneceu muita informação, muitos detalhes, uma riqueza de detalhe impressionante, né? Vira e mexe, ele tá lá no Instagram dele fazendo uns stories, contando algumas histórias do velho Badu, histórias do Sabotagem, da Dinadi, do Chorão, né? O Elião, então, foi um grande parceiro aí também, mesmo que indiretamente nesse processo. E do mesmo modo, né, que as lives também cresceram bastante, cresceu os podcasts. Estamos na era dos podcasts, né, como esse que a gente está fazendo aqui. E o Sandrão, o DJ Cia, participaram de vários podcasts, né? A Negrali também fez alguns. E contaram também alguns trechos, histórias. E isso enriqueceu muito o livro, né? Na hora de apresentar esses personagens. Um podcast especial que o Sandrão fez foi pro Doc Sujo. Um podcast bem enriquecedor também, que o Sandrão tá bem à vontade ali com o Pig, trocando uma ideia. O Cia fez também alguns episódios do Ruídos, né? Fez outros também. E todas essas entrevistas, lives, podcasts, presença na TV, no rádio, sempre dá para pescar alguma coisinha, e isso foi contribuindo ali para a criação do livro, né? Desse registro biográfico. Então a pesquisa ela se deu dessa forma, né? Além disso, a gente vai contatando e conversando com pessoas em volta disso. Por exemplo, o pastor da GP, que lançou a coletânea Rappers e Irmãos em 92, né? Eu consegui falar com ele. Falei com os caras da Porte Legal, né? Que lançaram alguns discos, né? Tipo coletâneas que tinham RZO. Com o pessoal que lançou a série Histórias do Rap Nacional, né? CDs que eram relançados, né? E lançaram a coletânea do RZO de 97 e tal. Algumas pessoas assim ao redor, né? Que não participaram assim diretamente da família, da banca, mas que estavam ali em volta e que ajuda bastante aí a contextualizar o que é o RZO, né? Então é isso aí. A pesquisa aconteceu dessa forma. Fechou?